Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Aquele crente, aquele cristão que tem o hábito de gastar tempo em oração, que tem o hábito de gastar tempo de joelhos ali na presença do Pai Celestial, falando com Ele, ouvindo Ele. Eu gosto muito de falar, de pensar assim, sabe, queridos, diante de Deus, quando você entra no teu quarto, lá você pode resmungar, você pode falar mal das pessoas, né? Segura aí, já explico. Você pode falar mal das pessoas, joelho, Senhor, mas sabe aquele irmão, sabe aquela irmã, Senhor, porque isso, porque aquilo. Eu te digo uma coisa, quando você sai do teu quarto, você sai com o teu coração arrependido, pedindo perdão para Ele, perdoando aquelas pessoas, porque Ele muda tudo, Ele tira toda a mágoa do nosso coração, quando você está ali com aquele coração aflito, com o teu coração pesaroso, com algumas dificuldades. Eu gosto muito de entrar no meu quarto, quando eu estou nesse momento, às vezes eu fecho a minha porta, eu fico ali naquele tempo com Deus, falando com Ele. E quando a gente se levanta dali, queridos, uau, é diferente. Quando você gasta aquela meia hora, digamos, na presença do Senhor, dá a impressão que você entra lá com um monte de problemas, um monte de coisas difíceis de superar, e muitas questões, você chega ali diante de Deus e fala, Senhor, Senhor, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí você vai falando, daqui a pouco você para um pouquinho de falar, aí você começa a ouvir a voz dEle, aí você vai ouvindo a voz dEle, você vai percebendo que Ele está ali. Eu me lembro, esses tempos atrás, eu debrucei na minha cama, assim, comecei a orar, eu senti que o outro lado da cama baixou um pouquinho, dá a impressão que alguém sentou ali, Eu pensei, não vou nem abrir meu olho, eu vou ficar aqui, vou curtindo esse momento aqui, porque Ele está aqui do meu lado, Ele sentou aqui para me ouvir. Queridos, é um tempo tão prazeroso, tão maravilhoso. Sabe a oração, querido, existe pelo menos duas formas de você fazer com que algo pareça maior para você. Digamos que você tem uma montanha, você veja aquela montanha, você quer que aquela montanha fique maior. Você tem alguns objetos que você pode, alguns equipamentos que você pode fazer com que aquela montanha fique maior. Você pega um binóculo, pode olhar para ela vai ampliar muito. Você pode pegar uma luneta também e olhar para aquela montanha, ela vai ampliar bastante. Ou também você pode se aproximar daquela montanha e ela vai ficar maior. Tratando-se de Deus, para que Ele fique maior na sua vida, para que cada vez Ele cresça mais na sua vida, queridos, você só precisa de algo. Chama-se oração. A oração, ela faz com que Deus se agiganta na sua vida. Ela faz com que Deus, tome aquele espaço que Ele deve tomar, que só Ele deve tomar em nosso coração. Deus, Ele inventou um pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar, e existe lá o primeiro lugar. Esse primeiro lugar é só dele. Se nós tirarmos ele dali, nós estamos rejeitando, nós estamos negando o lugar que pertence somente a Ele, que é o primeiro lugar em nossa vida. Ele tem que usar esse lugar. É dele, ele mesmo fez, Ele mesmo construiu esse lugar no nosso coração, para que somente Ele possa ocupar. E quando nós entendemos que a oração destaca Deus em nossa vida, a oração coloca Deus nesse patamar, nesse cimo da nossa existência, queridos, nós entendemos que existe sim esperança, existe sim paz, existe vida, existe alegria, existe conquistas, quando nós oramos. Então, tratando de Deus, somente a oração tem esse poder. Qual poder? O poder de trazer Deus para bem pertinho de você. Legal, né? Você quer Deus pertinho de você? Sabe, amados, quando eu estava vindo lá para cá, eu estava conversando com a minha esposa no carro, depois eu até conversei com o pastor Valdomiro aqui, eu senti muito de Deus trazer essa palavra, falar com vocês sobre oração. Aí o pastor Milton me perguntou lá, eu falei, pastor, eu vou falar sobre oração e fé, que nós estamos no tema lá, a fé que nos une, esse mês e o próximo mês. Eu falei, eu vou falar um pouco de fé com oração com fé, porque estão bem ligadas, Essas duas questões estão bem ligadas. Então, queridos, eu quero hoje trazer algumas informações para você, no quesito fé, que eu acredito que se você abrir o teu coração, se você deixar com que nada venha trazer qualquer tipo de distração, de dúvida,
você vai sair daqui com informações muito importantes para que você seja vitorioso em tudo que você fizer. Porque se Deus está na frente, queridos, se você coloca Deus à frente das suas questões, você é sim uma pessoa vitoriosa. Você já viu Deus errar alguma vez? Já viu Deus cometer alguma falha? Então, quando você coloca Deus para te ajudar, para decidir por você em todas as questões, você vai entender. Sim, existe vitórias para a nossa vida. Amém, queridos? A oração, queridos, ela é o segredo que libera o poder de Deus ao seu favor. Que na verdade já não é mais nem tanto segredo, né? Todos nós sabemos, nós só não praticamos. Sabe, queridos, semana passada eu atendi duas irmãs lá na igreja, duas senhoras. Elas começaram a contar a dificuldade delas, foram lá buscar alguma ajuda, começaram a contar as dificuldades delas, aquelas duas irmãs, passando por uma dificuldade lá, traição na família, e sabe, um monte de traieiras lá, de coisas. Aí o Espírito Santo começa a ministrar o coração, a gente vai trazendo, dando informação, a gente vai dando informação. Olha, porque você pode fazer assim, porque assim, assim e tal, e faça dessa forma, e busque Deus, e nunca se aparte de Deus. A gente vai falando, eu falei, irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu estou colocando uma chave preciosa na mão de vocês. Eu não sei o que você vai fazer com essa chave. Eu dei várias dicas que essa chave está abrindo várias portas para você. A decisão é tua. Queridos, a decisão é nossa, né? De orarmos ou não orar. Quando a gente entende a importância da oração na nossa vida, sabe qual é a única forma, o único meio que tem de transcender desse mundo físico para o mundo invisível, do mundo natural para o mundo celestial? Sabe qual é a única coisa que faz esse transporte? É a tua oração. Nada mais chega lá. Mas a tua oração alcança o coração do Pai. Quando você fala, o Pai te ouve. Ah, pastor, sabe, pastor, mas muitas vezes Deus está tão demorado, tão tardio em me ouvir. Será que você, irmão ou irmã, está realmente falando com Ele? Porque o ouvido dele está sempre inclinado. O ouvido dele está sempre disposto a nos ouvir, queridos. Então a oração, ela é a chave que abre as portas para você sair de todas as dificuldades da sua vida. Você me ouviu? A oração, queridos, é a chave. A chave que abre os tesouros celestiais ao seu favor. Vamos imaginar que existe, imaginar não, eu acho que isso é real, que existe um celeiro, um almoxarifado, um estoque celestial, poderoso, prateleiras cheias de bênçãos, prateleiras cheias de tudo que você precisa, mas tem uma chave para você entrar nesse depósito. Essa chave chama-se oração. Se você não usar essa chave, você não consegue abrir essa porta para ter acesso a esse celeiro, queridos. A gente faz uma linguagem figurada aqui, mas o mundo espiritual é assim, o reino espiritual é assim. É assim que ele funciona. Sabe, todo tempo que você gastar em oração é vitória para a sua vida. 10% de oração, 10% de vitória. 30% de oração, 30% de vitória. E 100% de oração? 100% de vitória. Tudo, queridos, tudo que você fizer, o Senhor fala, tudo fala comigo. Jesus é o único que pode dizer para você, filho, você que está cansado, você que está sobrecarregado, filho. Jesus, querido, é o único nesse universo que pode fazer esse convite para alguém. Filho, você que está cansado, sobrecarregado, vem a mim. Meu fardo é leve, entrega para mim o teu peso. Então nós temos, queridos, que através da nossa oração colocar todas as nossas questões nas mãos do Senhor. Ah, pastor, mas Deus sabe todas as coisas. Claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você fale, porque quando você falar, o que está acontecendo? Você está liberando fé naquilo.
Quando você fala com Ele, junto com a tua fala, junto com a tua oração, tem a fé. E a fé move o coração de Deus, porque Deus ele não responde necessidades do seu povo. Deus ele responde à fé do seu povo. Porque se Deus respondesse necessidades, os nossos hospitais não estariam cheios. As nossas comunidades terapêuticas não estariam cheias. É uma necessidade todo mundo ser curado, ser liberto. É uma necessidade. Só que Deus, querido, Ele está olhando no teu quesito fé e não no teu quesito necessidade. Quando você mistura a sua fé, através da oração, na sua necessidade, você obtém a resposta dele. A Bíblia nos garante isso. Então é através da oração que você poderá retirar do reino espiritual o poder que você tanto precisa, queridos, para ter uma vida vitoriosa. O apóstolo Paulo, ele já falava do dever de nós orarmos sem cessar e nunca esmorecer, e nunca desistir. A oração tem que ser um ato contínuo. A oração tem que ser um ato contínuo. Eu me lembro, uns tempos atrás, sempre que eu vou falar sobre oração, eu me lembro deste exemplo. Eu estava lá na minha casa, era um sábado de manhã, eu desci, estava na sala ali orando, de joelhos debruçados no sofá. Meu filho mais novo, Eliel, desceu. Aí ele chegou ali, ele parou, eu continuei ali orando. Eu estava numa ponta do sofá, ele sentou na outra ponta do sofá e eu continuei orando. Aí ele demorou um pouquinho, ele não falou nada, eu levantei a cabeça. Sim, filho, você quer falar alguma coisa? Não, pai, não. Pode terminar de orar que eu espero. Eu falei, filho, isso aqui não termina nunca. A gente tem que dar umas pausas. Pode falar. Então, queridos, esse tem que ser a nossa postura, sabe? Ter em mente que a oração ela não termina nunca. Nós apenas damos algumas pausas. Precisamos fazer isso. Né? A nossa vida, nossas ocupações, é necessário isso, queridos. E Paulo fala, né? Orai sem cessar. E aí levanta aquela grande pergunta. Mas, pastor, como é possível orar sem cessar? Nos nossos dias, realmente, queridos, é possível, né? A gente sabe, não dá para orar sem cessar ao pé da letra. Mas eu creio que não era isso que Paulo estava querendo dizer, que nós temos que orar 24 horas por dia. Eu vou deixar 2 dicas para você. Eu uso muito elas. Quem sabe serve para você. A primeira dica, queridos, é você estar sempre a um passo da oração. O que é isso? Exemplo. Quando você pega a tua xicrinha de leite de manhã, você vai lá no micro-ondas e coloca lá no micro-ondas e aperta lá. 40 segundos para você aquecer o teu leite. Nesses 40 segundos, você fica olhando ali para o digital, 39, 38, 37. Ou você aproveita esses 40 segundos para orar, para adorar a Deus. E fala, Deus, hoje vai ser um dia maravilhoso, Deus. Estou tomando esse cafezinho aqui com leite que o Senhor está me dando, presente do Senhor. Mas hoje é um dia de vitória, Senhor. São 40 segundos para você adorar a Deus. Né? Estar a um passo da oração. Você está lá na fila do banco. Se você deixar a tua mente, ela vai navegar longe. Mas você aproveita aquele tempo ali para você começar a falar com o teu papai. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu preciso resolver umas coisas. Já vai antecipando, Senhor, já vai fazendo com que a pessoa seja flexível, me entenda, sabe? E, queridos, ficar a um passo da oração é praticamente esse orar sem cessar, não perder as oportunidades que a gente tem para estar falando com o nosso Deus. Existem tantas oportunidades, né? Tantas oportunidades no nosso dia a dia que nós possamos estar a um passo da oração. A outra dica é, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso ocupe os vossos pensamentos. Se nós deixarmos a nossa mente, ela viaja feio, né? Ela dá aquelas viajadas assim, começa a pensar coisa nada a ver. Comigo acontece muito isso, eu tenho que tomar cuidado, né? Às vezes a gente está ali e começa a pensar coisa assim, nossa, mas por que eu estou pensando nisso? Vou aproveitar esse tempinho aqui, vou adorar o meu Senhor. Eu vou conversar com Ele, vou colocar nas mãos dele as minhas necessidades, porque só Ele pode fazer algo importante para mim.
Tem coisas, querido, que só Deus pode fazer por nós. Só Deus. Sabe por quê? Porque quando aquilo acontece, a gente tem a certeza de que foi Ele que fez. Aí nós não temos dúvida. Isso foi Deus que fez. Isso foi resposta de oração. Então, qualquer lugar pode ser um altar de adoração ao Senhor. Qualquer lugar. Aí vem da tua criatividade. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Ele vai te ajudar em muito. Ele vai te ajudar em muito. A oração, querida, ela é um diálogo entre duas pessoas que se amam. Porque se não houver amor, é apenas uma conversa. É por isso que a oração, ela é um diálogo entre duas pessoas que se amam, que existe uma ligação de amor. Porque senão se torna apenas uma conversa. Assim como você conversa com tantas pessoas durante o dia, você não tem afinidade com aquela pessoa, você não tem comunhão com aquela pessoa. Você vai no caixa do supermercado, você fala com a pessoa do caixa ali, mas você não está tendo uma comunhão com aquela pessoa, você está tendo uma conversa informal. Você fala com o teu vizinho, com o teu amigo lá no trabalho, mas com Deus existe uma ligação de amor, uma comunhão. A oração, ela é a comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Quando Deus colocou em nós o seu Espírito, querido, Ele estava tornando possível essa comunhão de uma fase contínua com Ele. Então, Deus colocou em nós o seu Espírito. Deus está dizendo, filho, filha, existe sim a possibilidade, existe sim a clareza de que você pode ter um relacionamento contínuo comigo. E às vezes nós ouvimos, se você perguntar, se você separar assim 10 pessoas aleatoriamente, você perguntar a cada uma delas, escuta, para você, o que é oração para você? A pessoa vai responder, a oração para mim é falar com Deus. Eu acho que essa resposta, a oração para mim é falar com Deus, diante dessas 10 pessoas, eu acho que uma grande maioria delas vão responder isso. Oração para mim é falar com Deus. Não está errado, porém não está tão certo. Eu acho isso uma definição um pouquinho simplista com relação ao que é a oração. Porque nós podemos falar com alguém, podemos falar com as pessoas, sem ter uma comunhão com essa pessoa. Mas nós não podemos falar com Deus sem ter comunhão com Ele. Temos que ter comunhão com o nosso Criador, queridos. Temos que ter comunhão. Né? O que é comunhão? Comunhão, ela fala de ligação. Você tem uma ligação com o seu Senhor. Comunhão, ela fala de afinidade. Ela fala de convivência. Você tem comunhão com a tua família, você não tem uma conversa com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo, com seus filhos, com seus pais. Não, você tem uma comunhão com eles. E com Deus essa comunhão é muito mais restrita ainda, queridos. E uma definição de oração que eu acho magnífica. Coloca isso no teu coração. Uma definição de oração. A oração, nós podemos dizer que a oração, ela é um encontro do Pai com os seus filhos. Isso é oração. Numa comunhão de amor. O Papai Celestial, o teu Papai Celestial, queridos, ele sempre quer ter comunhão com você numa comunhão de amor, porque ele te ama profundamente. A Bíblia diz que Deus, ele não contém amor. Deus, ele é amor. Ele é amor, queridos. Semana passada nós estávamos numa comunidade terapêutica aqui perto. Eu estava falando sobre o amor de Deus para aqueles meninos. E eu falei muito sobre isso, que Deus, ele é amor. Deus não contém amor, queridos. E quando nós estamos orando, então nós estamos promovendo esse encontro do nosso Pai conosco, que somos os filhos dele, os filhos amados dele. Amados, quando sabe aquelas dificuldades que nós passamos, aquelas lutas que nós passamos, aquela depressão, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela insegurança, sabe aquela insegurança que nós temos, aquela incerteza do dia de amanhã?
Semana que vem vai vencer o meu aluguel, será que eu vou conseguir pagar? Semana que vem tem aquele boleto, nossa, está faltando tanto ainda. Sabe aquela insegurança do dia de amanhã? Aquela incerteza? Isso são sintomas claros de falta de oração. Quando nós oramos pouco, nós somos inseguros com relação ao dia de amanhã. Quando há pouca oração em nós, queridos, o nosso amanhã, ele não é tão certo, ele não é tão seguro. Tem uma frase que eu e minha esposa, nós decoramos ela, nós cremos muito nela. Eu não sei, nós não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã, mas nós sabemos quem guarda o nosso amanhã. Deus está lá, querido. Amanhã você tem as suas dificuldades para enfrentar. Não se preocupe, você está colocando na mão dele, você está confiando, você está orando, você está declarando com a sua boca que você quer que ele venha fazer parte disso. Ele está lá amanhã cuidando disso. Sabe, a nossa fé, ela não nos deixa. Eu tenho dificuldade de ver o dia de amanhã inferior ao dia de hoje. Eu tenho dificuldade de pensar em que amanhã vai ser pior que hoje. Não que hoje tenha sido pior, nada disso, mas seja um dia inferior. Sabe, a nossa oração, a nossa ligação com Deus, nossa fé com Deus, sempre traz a segurança, essa paz de que amanhã será melhor do que hoje, será melhor do que ontem. A nossa fé tem que nos transportar para este lugar de segurança. Deus, mas tem muitas dificuldades ali, Deus, tudo bem, Deus sabe, querido. Deus sabe. Mas Deus, será que vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. O teu Deus é contigo, queridos. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele que Ele está pronto para te ouvir. O seu louvor determinado. Sabe, no momento de adoração aqui, queridos, quando esses meninos preciosos estão aqui adorando, essas moças estão aqui louvando a Deus, nós estamos aí nas nossas cadeiras. Não deixa que esse momento aí a tua mente comece a pensar, sabe, no vizinho, no fulano, não sei o quê, no carro que estragou, no pneu que está careca, não sei o quê, isso, aquilo. Não. Esse é o momento de você estar no teu cantinho aí, com as suas mãos levantadas ou com o seu coração inclinado diante de Deus e adorando Ele. Aproveita esse momento, esses 40 minutos, esse tempo que tem aí para adorar Ele. Aproveite esse momento. Muitas vezes você está num domingo assim, um pouco corrido, algumas atividades, mas esses momentos da adoração aqui, querido, adore. Toque o coração do papai. Queime o incenso agradável que vai até a presença dele. Nossa adoração, Deus recebe como se fosse um incenso agradável, um aroma. Chega diante da face dele. Ah, os meus filhos lá na Alcance Piraquara estão me adorando. Eu vou lá ouvir essa adoração. Eu vou lá ouvir o meu povo. Queridos, esses momentos nós temos que exercitar. Então, o seu louvor tem que ser determinado. A sua oração, teu tempo de oração tem que ser oração determinada. A sua rendição a Deus tem que ser determinada. Seja determinado, meu irmão, na disposição de orar e adorar a Deus. Seja determinado. Não negocie. Sabe, o inimigo, ele é especialista em nos enganar. Ele já me enganou muitas vezes. Ele nos coloca no redemoinho de atividades e faz com que nós esqueçamos, com que nós deixamos para segundo plano o principal, que é estar em comunhão com Ele. Ele nos coloca tanta coisa para fazer, a grama que tem que cortar, a cerca que tem que arrumar, a luz que tem que trocar, não sei o que, isso, aquilo, e vai o dia e a gente não falou nada com Ele. Ele nos coloca num redemoinho de atividades só para nos ocupar ali, para nos distrair, para que nós não possamos ter esse contato, essa comunhão com Ele. O apóstolo Tiago, ele disse: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Amados, esse é o poder da proximidade. Deus trazendo você para bem pertinho dele. Sabe a escola de Deus?
A escola de Deus funciona assim: tem aqueles alunos aplicados, aqueles alunos que querem aprender, que estão sedentos. A escola de Deus, quando você começa a orar, queridos, Deus te tira lá do último banco, te traz aqui na frente para você aprender mais e mais e mais, sabe, ficar cheio dele, entender os propósitos dele na tua vida. Deus, ele traz você para bem pertinho dele. Amados, deixa agora eu entrar num assuntinho. Satanás, sabe aquele nosso inimigo? Satanás, ele não é inimigo de Deus não, tá? Satanás e seus demônios, eles não são inimigos de Deus. Eles não são páreos para Deus. São os nossos inimigos. Satanás, querido, ele tem pavor que você ore. É por isso que você tem que orar mais ainda. Ele tem pavor que você ore. Satanás, querido, ele vai fazer o melhor que ele pode para tirar você da oração. Essas distrações que eu comentei ainda há pouco, Satanás vai fazer de tudo para distrair você. Ele vai fazer de tudo, ele vai elaborar planos e projetos sofisticados para tirar você da oração, porque ele sabe o poder que tem na oração. Ele sabe que quando você ora, uma ação de Deus, um poder de Deus, a unção de Deus vem sobre você. E isso, ele tem medo. Ele tem medo. Porque ele sabe que quando você está cheio de Deus, você é uma ameaça para a cabeça dele. A Bíblia diz que nós pisamos serpentes e escorpiões e nenhum mal fará mal. Nenhum mal nos alcançará. Queridos, quando você ora, você recebe esse poder. Então não se distraia com o teu momento de oração. A gente investe o nosso tempo em tantas coisas nós deixamos sempre o principal para depois. Porque a unção de Deus, ela vem sobre aquele que ora. O que é unção? Unção é o poder de Deus, queridos. Unção é a graça dele. E ela vem sobre aquele que ora. Quando você está orando, a unção de Deus está sobre a sua vida. Quando você está buscando ele, a unção de Deus está falando com você. A unção de Deus está trazendo instruções poderosas para a sua vida. Queridos, pouca oração é uma frase muito conhecida, pouco poder. Muita oração, muito poder. Você pode fazer poucas coisas na vida. Você pode realizar poucas coisas na sua vida, se você orar pouco. Mas, se você orar muito, você vai realizar muitas coisas na sua vida, queridos. Muitas coisas você vai orar, você vai realizar. Existe, aqui no Brasil, por exemplo, né, existe uma moeda chamada o real. Nós usamos essa moeda para poder adquirir as coisas. Se você vai lá para os Estados Unidos, você precisa do dólar para poder comprar as coisas lá. Uma moeda lá, o dólar. Se você vai para a Europa, você vai ter que usar o euro para comprar as coisas lá, para poder adquirir coisas lá. E para você adquirir coisas celestiais, a moeda chama-se oração. Está precisando adquirir coisas de Deus, a favor de Deus? A moeda é a oração, queridos. Essa é a forma que nós temos de acessar os celeiros celestiais. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos, no capítulo 34, versículo 17. Clama os justos, e o Senhor os ouve. Clama, existe um pré-requisito. Clama os justos. Quem são os justos? Vocês. As igrejas, o povo de Deus que se reúne em tantos lugares. Nós somos os justos. Nós somos os justos. E a Bíblia diz, aqui em Salmos, no capítulo 34, que quando o justo clama, o Senhor os ouve. Sabe, o crente carnal, querido, ele não clama, não. Aquele crente que não ora, sabe, ele não clama. Ele está falando para os justos, está falando para nós. Então, quando nós clamamos, o Senhor nos ouve e nos livra de todos os nossos problemas. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida por falta de oração. Quantas vezes nós erramos por falta de orar antes,
e buscar a direção de Deus. Erramos, queridos. E no momento, querido, em que a gente para de orar, nós ficamos confusos. Paramos de orar, a confusão instala em nossa mente. Quando nós paramos de orar, quando a ausência na ausência de oração na nossa vida, aí nós não sabemos mais o que é certo, nós temos dúvida do que é certo, do que é errado, por falta de oração. A oração traz essa insegurança, essa incerteza em nós, sabe? Aí você não tem mais direção, nós perdemos a direção, nós vivemos nas trevas, confuso, falta da luz, nas incertezas, e muitas vezes nós tomamos decisões erradas, incertas. Por quê, queridos? Porque nós não falamos com o Senhor, Ele que pode nos trazer a direção. Então a falta de oração, querido, ela atrai uma névoa, uma neblina para perto de nós, uma névoa. Você já foi para o litoral, já desceu, já subiu de noite, e de repente vem aquela névoa, aquela neblina forte. Uma vez eu tive até que parar o carro de tão forte, quase parando o carro de tão forte que estava aquela neblina, não conseguia enxergar quase nada à frente, de tão densa que estava aquela neblina. Não conseguia enxergar nada, não conseguia ver nada. A oração, ela causa esse efeito em nossa vida, queridos. Ela começa a deixar tudo turvo, incerto, inseguro. Será que eu continuo aqui? Não, é um pouco para a direita, é um pouco para a esquerda. A falta de oração, ela atrai essa névoa. Mas quando nós oramos, a nossa oração dissipa o ar. Tira toda essa confusão. Deixa as coisas mais claras na nossa mente. As nossas decisões serão mais assertivas quando nós oramos. Quando nós buscamos direção daquela mente superior que sabe o melhor para nós, que conhece todas as coisas, que tem o poder de ver o teu futuro, saber o que é melhor para você. Então, queridos, a oração, ela vai te trazer clareza na mente, ela vai te dar direção. Mas quando a gente não ora, a gente não sabe o que fazer. Já deparou diante de alguma situação? Puxa, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Esse é o momento de buscar em Deus a resposta. Esse é o momento de colocar os joelhinhos no chão e clamar a Ele, falar: Senhor, me ajuda, me traga direção, Quantas vezes, queridos, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, no meu ministério, uma vez eu falei para Deus: Deus, eu não sei cuidar da minha casa, Senhor. Eu não sei ser um bom esposo, ser um bom pai, me ajuda. Eu não sei ser um bom administrador, eu não sei ser um bom pastor, Senhor, me ajuda. E Ele ajuda, queridos. É só você pedir que Ele te ajuda. Ele te dá discernimento, Ele te traz, queridos, a direção. Então, quando nós não oramos, queridos, quase todas as nossas decisões, elas podem ser erradas. Quase todas. É assim, né? Dessa forma que muita gente perde dinheiro. Por quê? Porque não buscou a direção de Deus. Muitas pessoas fazem escolhas erradas e depois se arrependem. Muitas pessoas fazem negócios errados e entram em falência. Estou falando de cristãos até, que muitas vezes não buscam a direção de Deus. Né? É aquela questão do prato feito. Uma pessoa vai abrir uma empresa, uma pequena empresa, ela fala: eu vou procurar um lugar para me alugar lá, e 2 portinhas, e vai, procura esse lugar, aluga, depois contrata um marceneiro para poder fazer os balcões da empresa, e não pede direção, e não busca a direção de Deus. E depois pede para Deus abençoar. Aí Deus fala: mas eu não tenho compromisso com isso, você não pediu nada para mim, você não perguntou nada para mim. Deus não tem compromisso com aquilo, queridos. Então, queridos, é assim que nós muitas vezes fazemos negócios errados, né? Por quê? Porque a falta de oração, sem a oração, queridos, sem direção. Sem oração, sem conselhos, sem oração, sem proteção. No momento em que nós paramos de orar, as luzes se apagam. As luzes celestiais. No momento em que a gente para de orar,
a ausência de luz divina. Quando você para de pagar a tua conta de luz na tua casa, o que acontece? As luzes se apagam lá também, né? Quando nós paramos de orar, querido, a luz celestial, ela se apaga. Ficamos no escuro. Salmos 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e luz para iluminar os meus caminhos. Queridos, Tiago também fala sobre isso. Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, ele fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, no momento em que nós paramos de orar, querido, no momento em que nós paramos de buscar a direção de Deus, as luzes se apagam. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque os demônios, os espíritos, os exus, os encostos, eles só funcionam no escuro, nas trevas. Eles não funcionam na luz. Nas trevas eles funcionam. Quando nós paramos de orar, nós atraímos para nós. Então, no momento em que nós paramos de orar, essa luz se apaga. A escuridão, ela vai tomar conta de nossa vida, e esses espíritos, eles vêm. Somente por falta de oração. Porque os demônios, eles não funcionam na luz. Quando você está em oração, está em comunhão com Deus, os demônios não podem com você. Esses espíritos, eles não podem com você, eles não podem trazer atrapalho para a sua vida. Eles não podem trazer dano para a sua vida. Eu duvido um demônio se ajoelhar com você a hora que você for adorar a Deus. Eu quero ver ele aguentar essa atitude. Eu quero ver ele se ajoelhar com você para você levantar as suas mãos e falar: Deus, eu te amo, eu quero o Senhor na minha vida, dirija isso, cuide daquilo, me inspira aqui. Eles não vão fazer isso com você, queridos. É por isso que a oração, querido, nos limpa, nos deixa na luz. Faz com que essas coisas ruins ficam longe da nossa existência. Quando a oração acaba, a luz vai embora. Quando a luz vai embora, esses espíritos, sem oração, sem proteção. No momento em que nós paramos de orar, ficamos sem conselho. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Teus pastores, teus líderes de célula te dão tantos conselhos maravilhosos, vocês ouvem tantos conselhos aqui no púlpito, né? A gente ouve conselho, e muitos conselhos. Então, quando nós estamos sem oração, esses conselhos, eles ficam extintos em nossa vida. Mas quando nós continuamos em oração, Deus continuará sempre a falar com você. Pastor, como Deus fala comigo? Sabe quando Deus fala com você, meu irmão? Quando você está orando e Deus está falando com você? Você já teve aquela intuição de que vai dar certo? É Deus falando. Você já teve aquela intuição de que não vai dar certo? Eu acho que eu não vou naquele lugar não, eu estou com uma intuição, estou com uma intuição assim que não está bom. É Deus falando, querido. Deus fala muito na nossa intuição, nessa nossa comunhão com Ele. Sabe, Deus fala muito na nossa consciência. É dessa forma que Ele traz a resposta para você, traz seguranças nas suas respostas de oração. Então, continuando a oração, Deus ele vai continuar sempre falando com você. Continuando a sua oração, querido, as luzes permanecerão sempre acesas. Mantida a oração, mantida a proteção. Se você sair daqui hoje com essa informação que eu vou te passar agora, eu acho que já valeu muito a pena. Sabe, queridos, quando nós não oramos, quando existe ausência de oração em nossa vida, quando nós não oramos, nós não podemos esperar nada de Deus. Isso é muito sério. Eu tenho um temor com relação a essa informação. Quando nós não oramos, queridos, Deus não tem nenhum compromisso conosco. Eu sempre, quando eu cito isso, eu me lembro de uma história de uma mãe, de uma menininha de 8 ou 9 anos. Essa criança adquiriu uma doença muito séria e veio a falecer.
E a mãe chegava diante de Deus. Deus, você é um carrasco. Deus, como é que você deixa acontecer isso com a minha filhinha, Deus? Olha, Deus, por que ela pegou essa doença, Deus? Por que o Senhor levou ela, Deus? E ela atribuía a Deus toda a culpa, toda a responsabilidade daquela dor dela, daquele peso dela. Só que, queridos, aquela mamãe nunca falou de Deus para aquela filhinha. Aquela mamãe nunca levou aquela filhinha na igreja. Nunca falou que existe um Deus para ela. Que compromisso Deus tem com essa mãe? Que compromisso Deus tem com essa mãe? Como Deus pode se comprometer com uma pessoa que está com as costas virado para ela, para ele, obstinadamente? Deus tem compromisso com aqueles que se comunicam com ele. Não que Deus não se compadeça. Isso faz Deus entristecer. Mas, queridos, Deus não tem compromisso com aquele que não ora. Quando nós oramos, sim, aí Deus tem um comprometimento com você. Aí Deus tem uma parceria com você. Isso quando nós oramos. Porque se nós não orarmos, Deus não terá compromisso conosco. É por isso que nós temos que levar a Deus tudo em oração, como a palavra dele nos orienta. Leve a Deus tudo em oração. Deus, mas até quando eu for comprar aquele sapato marrom, até quando você for comprar aquele sapato marrom, queridos. Quem sabe Deus quer que você compre o preto. Então nós temos que levar tudo em oração. Sabe por quê? Porque nós estamos falando para Deus, sabe, Senhor, eu quero que o Senhor participe da minha vida. Eu quero que o Senhor venha fazer parte do meu dia. O meu dia ele é todo guiado pelo Senhor. Sabe, querido, precisamos então voltar correndo para o joelho. Voltar correndo para a adoração. O melhor lugar que existe nesse mundo é o nosso joelho. É o lugar mais seguro que tem. Ali existe cura, existe conquista, existe paz, existe sucesso. Sabe, queridos, um lugar de habitação seguro é o lugar da oração. O lugar da oração, queridos. A tua habitação, o teu esconderijo seguro é a tua oração. Ali você está protegido. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deixa eu explicar para você esse versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Somente habita no esconderijo do Altíssimo aquele que ora. Você está orando? Se você estiver orando, querido, você está escondido nesse esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente você descansará. As coisas não estão bem, mas você está descansando. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio. Direi ao Senhor, Ele é a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Essa é a palavra de Deus, queridos. Para encerrar, nesse lugar de oração, nenhum mal te alcança. Nesse lugar de oração, queridos, esse lugar de oração é o lugar de proteção. Porque neste lugar é o lugar onde Deus prevalece sobre a sua vida. É neste lugar onde você obtém vitórias. O diabo ele não pode te tocar, ele não pode te alcançar. Sabe, queridos, nós estamos no ano 2022, né? Ainda temos aí 4 meses pela frente. Esse ano pode ser o melhor resto de ano da sua vida. Se você orar, queridos, esse ano pode ser o melhor resto de ano. Você pode conquistar tudo aquilo que você está guardando em Deus. Ou o pior, a decisão é nossa. Então nós precisamos decidir. A decisão é nossa, sabe? Devemos dobrar o nosso joelho, porque quando você dobra o seu joelho, você vai conquistar muito. Existe muita vitória ali. Quando você dobra o seu joelho, queridos, ali existe a vitória, ali existe a aptidão de Deus vindo através da sua vida. Então a escolha é sua, queridos. Eu quero deixar no teu coração essa palavra, sabe? Não deixe que o inimigo distraia a sua vida, tirando aquele tempo precioso de oração.
Alguma vez você já falou assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, hoje eu vou chegar do trabalho em casa, vou tomar meu banho, vou conversar com a minha família, dar um beijo na minha esposa, vou conversar com os meus filhos, mas depois eu vou subir para o meu quarto e vou ficar lá 1 hora. Espírito Santo, é hoje. Hoje nós vamos ter um papo legal. Aí você chega em casa e começa ali e tal, conversa com a tua esposa e tal, e toma teu banho, e janta. Daqui a pouco surge uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha. E o Espírito Santo está lá te esperando lá no quarto. Puxa, meu filho já está atrasado. Nós temos, amados, por que eu estou dizendo isso? Para nós não nos distrairmos. Não deixar em segundo ou em terceiro plano aquilo que tem que ser em primeiro. Amém, queridos? Feche os seus olhos um momentinho. Pai Santo, Deus poderoso, precioso Rei da Glória, nós bendizemos o Teu santo nome, Deus, nós nos achegamos à Tua presença. Eis aqui, Deus, os Seus filhos da Alcance Piraquara. Eis aqui, Pai, cada um deles, o Senhor conhece o coração de cada um deles, meu Deus. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu poder e enche o coração desses Teus filhos, Deus, para que eles possam experimentar muitas e muitas vitórias, para que eles possam ser colecionador de vitórias, ó Deus. Pai, nós repreendemos toda a força do mal. Dê semanas, dê dias abençoados por Teus filhos, ó Deus, e que eles possam descobrir que existe um Deus que está sempre com seus ouvidos inclinados, disposto a ouvir as suas orações, ó Pai Santo. Pega nos seus braços cada um dos Teus filhos preciosos que estão aqui, que ouviram essa palavra, Deus, que essa palavra caia na terra fértil do coração de cada um deles, e que eles possam entender, ó Pai, que essa comunicação com o Senhor, ela é extremamente necessária, que o Senhor tem saudade de ouvir a nossa voz, que a nossa voz está fazendo falta aí nos céus, que o Senhor quer, Pai querido, que o Teu coração seja tocado pela nossa voz, pela nossa adoração, pela nossa petição. Senhor, abre os céus sobre esta igreja, Senhor. Abençoe os pastores aqui nessa igreja, Pai, pastor Valdomiro, pastora Shirley, pastor Leandra, pastor Daiane, Senhor, em nome de Jesus, que unção poderosa Deus tenha sobre a vida deles, sobre cada líder, meu Deus, eu oro agora, para que cada líder, Deus, cada diácono, Senhor, nosso Deus, cada líder de célula, receba uma unção especial do Senhor, e cada membro desta casa seja tocada pelo poder do Espírito do Senhor. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Nós cremos numa ação poderosa do Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa dedicação, o nosso louvor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Recebe essa palavra. Ele estava falando ali, o pastor estava falando de orar no banco. E eu creio que é do Espírito Santo para me dar um testemunho rápido. O banco é um lugar que eu oro bastante, porque senão você fica irritado, né? Você olha lá, acha que está chegando a tua senha, tem mais 3, 4 senha prioritária, né? Você puxa, né? Então é um lugar que eu oro em espírito. Mas em 96, eu tinha recém tirado minha carteira, tinha um Passat vermelho, 4 faróis, e eu estava no banco. Aí o que acontece? Tinha um menino que trabalhava comigo, e a mãe dele morreu lá em Mangueirinhas, e eu tive que levar ele, a esposa dele, a filha dele, para esse velório. Daqui em Mangueirinhas, acho que dá uns 500 quilômetros, 400, não sei quantos quilômetros.